Você sabe qual que é a relação da luta e da parada LGBT com a luta contra a polícia? Assiste esse vídeo aí que eu vou te contar. Nós estamos no mês do orgulho LGBT e no último domingo, dia 11 de junho, aconteceu a parada do orgulho LGBT de São Paulo, que é a maior do mundo e que reuniu mais uma vez 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Essa parada, que muita gente chama de parada gay e vê só como uma grande festa, um carnaval fora de época, ela é na verdade uma manifestação política que nasceu da luta contra a violência policial. Marchas de pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans começaram a ser organizadas lá nos Estados Unidos em 1970, um ano depois da revolta de Stonewall. Até 2003, mano, ser LGBT era crime nos Estados Unidos. A homossexualidade era chamada de sodomia, uma referência à história bíblica de Sodoma e Gomorra, tá ligado? E era punida com prisão. Por conta disso, os LGBT viviam na clandestinidade, viviam em guetos, e lá nos anos 60, o bar Stonewall Inn era um grande ponto de encontro dessas pessoas lá em Nova York. Sabendo disso, e tratando a homossexualidade como crime, direto, os policiais invadiam esse bar, fechavam ele, agredia os seus frequentadores, prendia eles, dentre outras violências, né? Isso quando eles não cobravam propinas, um famoso arrego aí, para deixar o bar aberto. Então, mano, as LGBT que frequentavam o Stonewall Inn, assim como outros bar, eles já estavam acostumados com as invasões da polícia. Mas ninguém aguenta isso pra sempre, né, mano? Na madrugada do dia 28 de junho de 1969, 4 policiais invadiram o Stonewall Inn, entrando e mandando desligar o som e acender as luzes. Tinha centenas de pessoas lá dentro, algumas delas tentou fugir, mas outros policiais já cercou o bar e bloqueou as portas e as janelas. Eles mandaram os frequentadores parar em filas e pegar suas carteiras de identidade. Todas as pessoas que tivessem com roupas femininas iam ser levadas para o banheiro pelas policial mulher, que ia conferir os seus órgãos genitais. Se essas pessoas tivessem pênis, elas iam ser imediatamente presas. Era isso que sempre acontecia. Só que naquela noite, mano, foi diferente. As mulheres trans e as drag queens, elas se recusaram a obedecer às ordens das policiais e dos policiais, né? E seguindo o exemplo delas, as outras pessoas ali também começaram a desobedecer às ordens de formar fila e apresentar as suas identidades. Os policiais falaram então que eles iam prender todo mundo. E quando eles começaram a agredir e prender, né, e algemar mulheres lésbicas, mulheres trans, elas começaram a revidar. E aí do lado de fora, mano, tava se aglomerando ali uma multidão que também começou a ir pra cima da polícia. Começou a atirar lata de cerveja, garrafa de vidro e tijolo contra os policiais e contra suas viaturas. Os LGBT que estavam lá dentro do bar com os 4 policiais, eles conseguiram fugir e começou a depredar as janelas do bar e atirar fogo lá dentro com os policiais lá dentro, tá ligado? Mais policial começou a chegar, né, para dar reforço com camburão, e eles começaram a prender o máximo de manifestantes que eles conseguiam, né, enquanto arremessava bombas para tentar dispersar a multidão. No final de tudo isso, mano, 13 pessoas tinham sido presas e várias outras hospitalizadas, incluindo 4 policiais. Na noite seguinte, mano, milhares de pessoas se reuniu na frente do Stonewall Inn e fizeram outra manifestação. Mais uma vez, fizeram barricada com fogo, entraram em confronto com a polícia. Ao mesmo tempo, eles demonstrou publicamente tudo aquilo que eles sempre fizeram às escondidas nos bares, né? Seu amor, seu afeto, seu jeito de se vestir e de se comportar. Essa demonstração de orgulho de ser quem é, de coragem para enfrentar o sistema opressor, foi isso que deu origem ao Dia do Orgulho LGBT. Um ano depois da revolta de Stonewall, manifestações foram feitas em várias cidades dos Estados Unidos. Não só demonstrando o orgulho de ser LGBT, mas principalmente reivindicando direitos básicos. A gente está falando de 1970, mano, quando a homossexualidade e a transgeneridade não só eram consideradas crimes nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, como também eram consideradas doenças mentais pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Tá, Thiago, e no Brasil? Você só vai falar dos Estados Unidos? Claro que não. Nessa mesma época, mano, o Brasil estava passando por uma violenta ditadura militar que perseguia, prendia, torturava e matava todos os seus opositores, o que incluía a população LGBT, que era acusada de perverter a moral e os bons costumes da família tradicional cristã. Em 1980, durante o governo de Paulo Maluf aqui em São Paulo, o delegado José Wilson Richetti assumiu o comando do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que era um dos órgãos responsáveis pelo policiamento ostensivo na região central de São Paulo. Não sei se vocês lembram, mano, de quando o Maluf fazia suas propagandas eleitoral, ele se vangloriava falando que no seu tempo tinha rota na rua. Então, no seu governo, o Maluf aumentou muito o policiamento na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, todinha, tá ligado? Assassinando pessoas negras e pobres nas periferias e caçando e prendendo LGBTs no centro da cidade de São Paulo. Nos finais de semana, a polícia chegava a prender 500 LGBTs por dia. Em 1980, o delegado Richetti ele começou várias operações específicas de caça a LGBTs no centro de São Paulo.
sendo que a primeira delas foi a Operação Cidade. Depois veio as operações Limpeza e Rondão. Com isso, mano, nos primeiros meses de 1980, aumentou muito a perseguição aos LGBTs em São Paulo, com centenas de presos, torturados e mortos diariamente. Em resposta a isso, mano, no mês de junho, que marcava 11 anos da revolta de Stonewall, LGBTs de São Paulo organizaram a primeira parada da cidade, exigindo o fim da violência policial. A marcha aconteceu no dia 13 de junho de 1980, ou seja, ela está fazendo 43 anos exatamente hoje. E essa marcha ela também contou com a participação do movimento negro, que obviamente também a população negra em geral, seja héteros, cis ou LGBTs, eram muito violentadas pela polícia, como eu também falei. Então o ato ele começou a se concentrar na escadaria do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, e caminhou até o Largo do Aroche, que era um bairro que há muito tempo já era frequentado por LGBTs e que estava sendo um dos grandes focos da repressão da polícia. Mesmo depois dessa manifestação, infelizmente essa repressão continuou nos meses e nos anos seguintes. E no final daquele ano foi instalada a Operação Sapatão, que prendeu centenas de mulheres lésbicas. E 7 anos depois, mano, em 1987, foi instalada a Operação Tarântula, que perseguiu especificamente mulheres trans e travestis. Durante essa operação, tem até relatos de que os policiais prendiam travestis e jogavam elas no rio Tietê, mano. Bom, décadas se passaram e hoje ser LGBT já não é mais considerado doença e nem crime na maioria dos países. A nossa luta conquistou algumas liberdades para nós e alguns poucos direitos, mas nós ainda tem muito que avançar, mano. A gente não tem absolutamente nenhuma segurança garantida, a gente é alvo de violências constantes nas ruas, estabelecimentos e transportes, e definitivamente nós não podemos contar com a polícia para fazer a nossa segurança. Se vocês pesquisarem na internet policial agride gay ou policial agride travesti, vocês vão encontrar dezenas de notícias mostrando que para a polícia militar, ser LGBT é um agravante na hora do enquadro e vai fazer com que você sofra ainda mais violências. Assim como também era na ditadura militar, mano. Um dos casos recentes que a gente tem aqui no Brasil, um dos casos recentes mais revoltantes envolvendo homofobia, racismo e violência policial, é o da Luana Barbosa. É uma mulher negra, foi uma mulher negra, lésbica, assassinada por policiais militares depois de uma abordagem na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 2016. Luana foi enquadrada por policiais militares e ela pediu que ela fosse revistada por uma policial mulher. Só que a partir disso, mano, 6 policiais homens começaram a espancar ela na frente do filho. A Luana sofreu um traumatismo craniano, foi internada e morreu. No ano seguinte, 2017, a justiça militar, essa aberração, arquivou a investigação contra os policiais. Em abril de 2023, o caso completou 7 anos e os policiais continuam livres e impunes. O assassinato da Luana ganhou uma repercussão internacional e algumas semanas depois de ter acontecido, a ONU, Organização das Nações Unidas, emitiu uma nota falando, abre aspas, a morte de Luana é um caso emblemático da prevalência e gravidade da violência racista, de gênero e lesbofóbica no Brasil. São inaceitáveis quaisquer alegações para justificar as violências que vitimaram fatalmente Luana, as quais evidenciam a conivência e ou a impunidade com agressores, quer sejam agentes públicos ou indivíduos particulares. Fecha aspas. A gente precisa que os héteros, moradores de favelas, negros, pobres, trabalhadores, esses que sofrem tanto na mão da polícia, mano, eles entendam que a gente tem a mesma luta. O mesmo Estado racista que oprime vocês também oprime nós. A mesma polícia que poucas décadas atrás, fechava bares e baladas LGBTs, prendia e matava os seus organizadores e frequentadores, hoje para bailes funk, prende e mata os seus organizadores e frequentadores. As nossas lutas, mano, elas estão profundamente conectadas, todas elas estão. E eu falo isso, inclusive, porque poucas semanas atrás aconteceu um bagulho comigo, Aconteceu 2 coisas recentemente comigo. Uma foi um enquadro violento aí que eu tomei da polícia durante um show de rap em São Paulo, e a outra foi que uma semana depois, eu postei um story junto com um cara que eu tava ficando. E por conta desse story, eu recebi uma resposta homofóbica no meu direct, Um mano falou pra mim que ele tinha começado a me seguir, porque era um mano de quebrada, Ele viu o caso de violência policial que eu tinha sofrido, ele se sentiu ali representado, Porque a quebrada passa por isso constantemente, então ele começou a me seguir. Só que quando ele viu que eu era gay, ele ficou indignado, falou várias groselhas ali pra mim e falou que ia parar de me seguir. Então você vê uma pessoa que é contra a opressão da polícia, mas ela própria oprime outras pessoas. E ela não entende isso, que a opressão policial ela não se deve só às pessoas que são de quebrada, que são negras. Claro que afeta muito mais, mas ela é voltada para a comunidade LGBT também.
tá ligado? Isso historicamente, mas até hoje. E, obviamente, se você é um LGBT negro periférico, você vai sofrer 2, 3 vezes mais na mão da polícia. Só que isso é uma coisa que os próprios LGBTs também precisam reconhecer. Talvez para os homens gays, brancos, da elite, a luta realmente seja só pelo direito de amar, casar e ter filhos, né? Essas pautas elas são importantes, mas para nós, LGBTs da classe trabalhadora, moradores de favelas, interiores, para nós a luta vai muito além, mano. A gente não tem moradia garantida, acesso à saúde, acesso à educação, ao trabalho formal, e a gente ainda é brutalmente violentado pela polícia. A nossa luta, ela é contra toda a forma como esse sistema se organiza. Tá tudo errado, mano. E a gente não pode aceitar migalhas, nem de governos e nem do STF. E nós também não pode permitir que grandes marcas capturem as nossas pautas e lucrem em cima da nossa luta. Nós costumamos falar que fervo também é luta. E é mesmo, tá ligado? A parada é uma festa linda e tem uma importância enorme, mas ela não começa como uma festa, e sim como uma manifestação cheia de ação direta contra o Estado, uma rebelião contra a polícia e um grito por liberdade. A gente nunca vai deixar essa memória se apagar, certo? Para os que se rebelaram lá em Stonewall, para os que lutou aqui em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, por Chicamani Congo, Tibira Tupinambá, meu muito obrigado. Nós vai continuar as lutas aí de vocês.